A maturidade, ela é necessária na nossa vida, porque não basta a gente crescer e se apegar a uma fase da vida. É preciso que você viva cada etapa da sua existência e assim possa estar pronto para enfrentar cada problema desta mesma etapa. E a falta de maturidade faz com que Deus nos preserve e não nos permita chegar a lugares onde nós desejaríamos chegar. Ele não pode, por exemplo, tornar você uma pessoa que vá liderar um grupo de pessoas se você não amadureceu o suficiente para entender cada um dentro da sua forma de ser. Muitas vezes nós somos impedidos de chegar a um lugar. Nós podemos ir para a faculdade, podemos ter um diploma, podemos nos formar, mas isso não traz maturidade, traz somente conhecimento. Maduro é aquela pessoa que aprende com seus erros. Maduro é aquela pessoa que permite-se abandonar certas coisas da idade passada e viver o que tem a sua nova idade. Em janeiro deste ano, a revista Veja esticou a idade para os adolescentes. Eu não sei quantos anos você crê que um adolescente vai ter, quantos anos ele vai. Há algum tempo atrás era mais ou menos 18 anos. Depois passaram para 21. Mas nessa revista da Veja de janeiro deste ano, dizia que a adolescência agora estava nos 24 anos de idade. Então até os 24 anos de idade, para esses estudiosos, ele era adolescente. Por quê? Pela demora em que essas pessoas têm em concluir os seus estudos. Antes elas concluíam antes, e muitos hoje têm concluído depois, porque tem dúvidas do que vai fazer, ou começa a fazer uma coisa e para fazer outra. Essas incertezas, elas são justificadas por estes estudiosos como imaturidade, ou seja, incapacidade de escolher alguma coisa e ser assertivo nela. Eles usavam também mais uma outra pergunta: a demora de se casar. Então, aqui alguns de nós somos bem bebezinho, né? Mas os jovens, eles se demoram-se para casar. Antes as pessoas casavam mais cedo, hoje elas casam mais tarde e às vezes protelam ainda a questão de ter filhos. E também, por isso que eu falei no final, pela demora de terem filhos. Nem sempre é porque eles estão projetando comprar a casa ou estabelecer a primeira vida financeira. Muitas vezes é simplesmente porque eles não sabem lidar com isso. É melhor cuidar então de um cachorrinho do que de uma criança. Mas não é assim que Deus projetou e nem que Deus planejou para a nossa vida. Deus planejou o nosso nascimento e Ele com certeza nos marcou quando nós nascemos, para que nós tivéssemos um destino santo e abençoado. A Bíblia diz que Deus tem um plano para cada criatura, e Ele tem um plano e um projeto para a sua vida. Mas eu e você, nós não podemos ser empecilhos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Moisés foi um homem que marcou o seu tempo, e mais do que o seu tempo, o seu nome ecoa por toda a eternidade. Chegou até os nossos dias. Moisés é conhecido biblicamente como um homem abaixo de Cristo. Deus não tem essa cadeia hierárquica, mas nós os homens, na nossa forma de compreensão e de valorização pelos feitos de cada um, pela importância de cada um na história, definimos isto, ou vemos desta forma. É Cristo, e Moisés é um tipo de Cristo. Mas a situação em que ele nasceu foi extremamente constrangedora. O tempo em que ele nasceu foi completamente difícil. Mas mesmo assim, Deus o marcou e o destinou para uma grande e abençoada vida. Não importa o lugar de onde eu venho, não importa as minhas origens. De fato, quem me fez foi Deus. Ele é o meu Criador, e somente Ele, não as minhas circunstâncias, não a cultura que me envolve, não o tempo que eu vivo, é que pode determinar o lugar aonde eu possa ou vá chegar. Nós precisamos entender que o que é verdadeiro em nossa vida é aquilo que Deus projetou para a nossa existência. Capítulo 11 do livro de Hebreus é o capítulo que fala sobre os heróis da fé. E quando se fala de Moisés, fala-se no verso 23 em diante. E eu quero ler com você e achar aqui 4 verbos, que são 4 ações ou 4 atitudes de uma pessoa amadurecida. Se eu não conseguir falar de todas elas, pelo menos falarei de algumas. Mas diz assim o verso 23: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses,
porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, que mandava matar todas as crianças. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quero reler esse versículo. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, diga Moisés, quando já homem feito, alguém que estava num processo terminado, não somente de idade, mas de maturidade. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Oremos a Deus em nome de Jesus. Pai, fala conosco em nome de Jesus Cristo. Que a tua graça, a tua misericórdia possa ser sobre nós, e que nós nessa manhã, nesses breves minutos, possamos passar uma mensagem concisa, real e verdadeira para o coração dos teus filhos. Fala conosco, Pai, de forma pessoal, contundente e verdadeira, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pouco se sabe ou pouco se fala de Moisés aqui nesse seu nascimento. A única coisa é que a gente pode saber, primeiro, é que ele nasce, e quando ele nasce com a beleza diferenciada. Diz que os seus pais não conseguiram fazer o que Faraó mandava, que era entregar os filhos à morte, caso contrário morreriam. Não conseguiram fazer isso porque ele nasceu bonito demais. É aquele tipo de bebê que nasce e eles disseram: nós vamos colocar a nossa vida em risco porque ele é muito formoso. Acredita-se que ele trazia consigo um sinal e uma promessa. Quando os pais olharam para eles, entenderam que aquele garoto não podia ter finda a sua vida logo que nascera. Era necessário que se esticasse, porque de alguma forma Deus o havia marcado. A outra coisa que a gente sabe de Moisés é que ele é colocado em um cesto. Não é uma escolha pessoal dele, aos 3 meses de idade. E ele é solto no rio. E a filha de Faraó estava nas suas navegações, estava no seu descanso no rio Nilo. E quando encontra aquele bebê, por ser formoso demais, por carregar uma marca que a gente não sabe distinguir ou definir qual seja, ela, quando o vê, ela vê mais do que um garoto bonito. Há nele uma história, há nele uma missão, há nele alguma coisa que atrai não somente a proteção dos pais, mas agora também a proteção de uma mulher que desconhecia aquela criança. E vendo a sua formosura, a sua beleza, ou o sinal que ele trazia em si, ela o leva para o palácio e ela o cria como um rei. E por 40 anos ele vive ali. Por 40 anos ele vive naquela história. Sabe, eu não sei o que a gente poderia dizer que possa definir a nossa maturidade. Há muitas coisas, a gente já falou desse assunto e falamos sobre outras questões. Mas nós entendemos que uma coisa que criança não pode fazer é tomar decisões. Moisés, quando nasce, ele depende das decisões de outros por si. Ele depende da decisão de Deus em colocar nele um sinal para que os pais e a filha de Faraó vejam nele algo que faça com que a sua vida seja estendida. Ele depende da decisão dos pais em escolher morrer se necessário for para prevalecer a vida dos filhos. Ele não decide ir morar na casa de Faraó. Uma criança não tem poder de decisão. Nós até perguntamos quais são as suas preferências, mas normalmente uma criança, ela não tem poder de decisão. Se ela for decidir, com certeza ela vai decidir de forma equivocada. E eu penso que é aqui que começa aquilo que a gente pode usar como definição do nosso processo de maturidade. É a nossa capacidade de fazer escolhas na vida. Nós somos definidos como pessoas maduras quando o que nós escolhemos
como homens ou como mulheres formados, nos definem como pessoas. Crianças não decidem. Homens e mulheres criados, sim, é que decidem. Portanto, o poder de decidir, o poder de tomar posição, o poder de fazer escolhas, o poder de não ficar na mão de outros, mas de construir a sua própria história, entender que ela está nas suas mãos, embora esteja nas mãos de Deus, mas no sentido prático ela está nas suas mãos. Isso sim, nós podemos dizer que é uma marca de uma pessoa de fato madura. E nós podemos, nesses 4 verbos aqui, ver 4 decisões ou 4 escolhas de Moisés, que de fato denuncia que ele é o que o texto diz pela fé. Moisés, já homem feito, nasceu criança, dependeu de outros para levarem ele até um lugar, mas agora era preciso que ele caminhasse com as suas próprias pernas. E todos nós somos levados até um certo lugar pelos nossos pais, mas depois daquele lugar nós precisamos ir sozinhos. Quando a gente é pequeno, os nossos pais nos ensinam em casa, mas tem aquele dia que eles nos levam para a escola, e nós começamos a aprender a nossa independência. A gente chora, porque a gente não quer ficar na escola. Eles são estranhos, e a gente não imagina como é que a gente pode ficar 4 horas longe dos nossos pais. Mas são ainda crianças, e são as primeiras rupturas que nós precisamos romper com uma fase da nossa vida. Então, aos 6 anos e meio, aos 7 anos, hoje bem mais cedo, as crianças têm ido para o prezinho, mas aos 6 anos e meio, aos 7 anos a criança vai, e mesmo em lágrimas, os pais precisam deixá-las lá dentro, elas rompem com um ciclo. Depois ele cresce um pouco mais, entra na época da puberdade, ele entra na época da adolescência. Então a vergonha deles é que os pais os levem até a frente da escola, porque eles acham que já são homens, eles acham que já são mulheres. Então, especialmente se o cara tiver muito carro velho demais, eles não querem que leve lá, eles querem que fique a 3 quadras antes. Eles preferem chegar a pé. Eles não querem ser visto como alguém que parece ter uma babá. Então, se na outra fase ele chorava para ficar com os pais, agora eles choram para que os pais possam ir embora e eles possam ficar sozinhos. Eles crescem. E então, quando eles fazem 20 e poucos anos, hoje alguns antes, já escolhem a pessoa com quem eles vão se casar. É uma escolha. Às vezes os pais não concordam, muitas vezes os pais não gostam. Há muitos casamentos que a gente faz que os pais torcem o nariz, mas depois torcem para o outro lado, porque dá certo, graças a Deus. Mas é uma escolha que ele vai ter que fazer. Não é a gente que, como no mundo indiano, escolhe o esposo para a filha. Não, eles se escolhem. Eles aprendem a fazer escolha. Não é uma escolha fácil, escolher alguém que vai estar com você para o resto da vida. Então sempre que eu faço casamento e os pais estão presentes, eu chamo à frente, porque é mais uma etapa que eles estão encerrando e terminando. E assim a vida é feita de ciclos, de etapas e de tempos. E nós não podemos carregar uma fase para dentro de outra fase. Precisamos resolver cada fase dentro da sua fase. Mas nem sempre isso acontece comigo ou com você. Cada um de nós, numa área ou noutra, somos imaturos, em outras maduros. Mas nós precisamos confrontar as nossas imaturidades e confrontá-las, para que nós possamos crescer e amadurecer, e assim nos tornarmos pessoas abençoadas. Os 4 verbos que eu disse a vocês, vocês vão achar em cada um dos versículos 24, 25, 26 e pela fé e 27. Há 4 verbos, se você quiser anotar, se você quiser guardar. Mas ele diz que Moisés recusou, que Moisés preferiu, que Moisés considerou e que Moisés permaneceu. A primeira escolha que Moisés faz, ela está no verso 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Diga comigo assim: Moisés recusou ser rotulado pelos outros. Diga de novo: Moisés Moisés recusou ser rotulado pelos outros. Veja bem, é uma decisão difícil de ser tomada, porque uma coisa é se você for trocar um cacho de banana por um carro, não tem dificuldade de decidir, tô certo ou não? O que você quer? Um cacho de banana
Depende do lugar que eu estou também, né? Se eu estiver no meio do deserto, um carro não me serve muito, serve para você sair de lá. Mas não é uma decisão tomada difícil. Mas há decisões que são complexas. Essa daqui era uma decisão complexa, porque o que ele iria recusar era maior, circunstancialmente, daquilo que ele iria abraçar. E uma pessoa madura, ela sabe fazer isso. Sabe fazer escolhas difíceis, escolhas que são complicadas. Ontem nós fizemos um casamento. Essa semana o pessoal resolveu casar. Sexta-feira fizemos um casamento, dia de finados, e ontem fizemos um. E acontece que a noiva quis casar ao ar livre, aqui da igreja. E ainda bem que nós tínhamos uma pessoa madura cuidando do roteiro do casamento, porque a chuva resolveu acontecer na entrada do segundo padrinho. Então não se sabia o que fazer. Se continuava, se continuasse, eu fico lá. Já fiz, como eu disse aqui, casamento de noivos molhados. É normal, fica só eu e eles, mas fica. Não tem problema, eu preciso deles dois só, não preciso de mais ninguém. Que os pais abençoem, tem pais corajosos que ficam também. Mas alguém interrompeu tudo, parou tudo. E você está no meio da cerimônia de casamento e fala: para, não está dando certo. E eu fico lá, prostrado, fazendo a minha parte. E então recuou todo mundo. E a pessoa então, com muita maturidade, preparou um lugar, e meio apertado, meio difícil, mas deu-se prosseguimento àquela cerimônia. E ela ficou tão boa quanto, ou talvez melhor que. Porque decisões difíceis acontecem na nossa vida. Que faculdade fazer, com quem me casar, que atitude tomar numa postura como essa. E se a gente não for maduro o suficiente, a gente sempre vai correr para o colo da mamãe. Não tem nenhum problema pedirmos conselho para os nossos pais ou para pessoas que são definidas naquela área em que queremos nos definir. No entanto, há momentos que a gente não tem pessoas para quem perguntar. E é preciso que nós tenhamos a coragem de tomar a nossa postura. Moisés aqui estava escolhendo deixar de ser chamado filho da filha de Faraó. Significa mais ou menos o seguinte: é como se ele tivesse sido criado pela família do Donald Trump, que é o homem mais poderoso, politicamente falando, do mundo hoje, e também em grana. Então imagina que ele dissesse assim: olha, eu recuso fazer parte dessa família. Você viu que só tem gente bonita lá? O único mais desgastado é ele. Mas a mulher dele é fina, é reta. Os meninos dele parece também que é fino, reto, bonito. O menino bonito, a menina bonita. Um povo... É como se eu dissesse assim: não quero fazer parte dessa família. Eu quero fazer parte de uma família Ferreira. Vou usar meu sobrenome, eu ia falar da Silva, mas Ferreira, lá de Piracicaba. E ele viesse aqui para morar em 3 cômodos de fundo e ter uma história menor. Essa é a escolha que Moisés está fazendo. A maturidade nos leva às vezes a fazer certos tipos de escolhas. E diz: eu não quero mais carregar o rótulo de filho da filha de Faraó, porque eu tenho uma missão. E a minha missão é ser usado no processo da libertação da nação de Israel. De alguma forma ele sabia disso. Nós não sabemos como ele sabia disso. Se a sua mãe, que foi ama de leite dele, sem que a filha de Faraó soubesse que ela era mãe. Nós não sabemos se foi alguém que o instruiu, mas nós sabemos que ele sabia do seu destino, que o próprio Deus falou com ele. Mas quando ele chega no momento de fazer uma escolha difícil, ele escolhe jogar fora um rótulo. Ele escolheu não ser chamado como o filho da filha de Faraó. Não se engane, todos nós somos rotulados na sociedade na qual vivemos. Rótulo é algo que colocam na nossa cara, que colocam em nós. E alguns talvez digam que você é o seu temperamento. Alguns podem dizer que você é a sua aparência física. Alguns podem dizer que você é o que você é pelo seu temperamento. Falar: fulano é muito complicado porque tem um temperamento complicado. Ou fulano deve ser 10 porque tem uma aparência boa, ou porque tem uma aparência ruim, é ruim. Ou seja, as pessoas elas nos rotulam. Não sei se você sabe disso. As pessoas elas olham para nós e elas pensam que nos conhecem. Elas dizem, depois de algum tempo que te conhece: puxa, nem conversava muito com você, porque quando eu te vi, te achava uma pessoa muito chata. Ela rotulou você. E depois descobriu que você não é tão chato assim. É só pela metade. Não é? Mas é muito importante. E uma coisa que a maturidade nos faz fazer é não aceitar os rótulos que vão nos colocando durante a vida. Você aprende a viver a sua essência.
Você aprende a viver o seu destino. Você aprende a viver o seu caminho. Você aprende a viver a sua história. Você não é preso a nada. Você não é amarrado a nada. Você não é preso a sentimentalismo de vou ter que deixar o papai, de vou ter que deixar a cidade, ou de vou ter que deixar a vida. Nós continuamos nos amando, mas nós alçamos o voo que nós temos que alçar. Nós jogamos fora toda a rotulação ou todo o círculo que nos aprisiona e que nos prende para seguirmos adiante em o nome de Jesus Cristo. Sabe, o filho de um amigo esses dias, ele foi buscar na escola, ele tem 9 anos, ele chorava compulsivamente. Então o pai perguntou, e ele em soluços: por que você está chorando? Ele disse: porque os meus amigos falaram que eu sou bebê. Mas por que eles falaram que você é bebê? Porque diz que tudo que eles falam eu choro. E a criança, de fato, se você, não sei se você já passou essa situação chata em que você foi fazer assim na criança e ela chorou, e aí a mãe olhou depois assustada, não estava vendo, e parece que você bateu na criança e falava: não bati, não fiz nada. É que a criança chora por qualquer coisa. Ela se entrega, ela se derrete, ela não consegue lidar com conflitos. O conflito se apresenta e ela entra em um choro compulsivo. Então as crianças rotulavam esta criança de bebê, e ele não gostou desse rótulo. Mas uma criança não sabe se desfazer desse rótulo, mas um adulto sabe se desfazer dos rótulos que querem colocar neles. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? É para você essa pregação? Está entendendo o que eu estou falando? Eu estou pregando para você, para mim, para nós. Você não são os rótulos que estão colocando em você. Você não é a opinião dos outros. Você muitas vezes não é nem a sua própria opinião quando você não está bem, quando você está mal. Paulo diz que eu devo julgar-me com o meu coração, mas se o meu coração me julgar mal, eu devo tomar cuidado, que eu posso estar errado. Nada melhor do que aquele que me fez para me rotular ou para me definir. E os rótulos que Deus coloca em mim é o rótulo de um pecador, sim, mas um pecador redimido. É o rótulo de filho de Deus. É o rótulo de embaixadores de Cristo nesta terra. É o rótulo de vencedores em Apocalipse. É o rótulo de comprado, remido, lavado, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. E se eu e você estamos num processo de maturidade, seja ela espiritual ou emocional, é importante que nós saibamos que nós não precisamos assumir os rótulos que as pessoas colocam sobre nós. Nós podemos decidir em nome de Jesus Cristo a nossa caminhada. Podemos ter às vezes uma crise de identidade no sentido de quem eu sou, mas nós acabamos nos achando, acabamos fazendo o nosso roteiro, o nosso caminho, a nossa história, a nossa caminhada com a ajuda de Deus. Muitos de nós aqui já passamos por alguns momentos da vida em que não sabíamos o que queríamos ser. Não sabíamos se queríamos ser um profissional X ou Y ou outra coisa, mas de alguma forma nós somos conduzidos pelo nosso coração a chegar numa situação onde a nossa escolha nasceu e nós nos desfizemos de todos os rótulos colocados sobre nós. Não sei se você tem dificuldade com rótulos. Eu tenho. Antes eu chorava por algumas coisas. As pessoas normalmente têm a tendência de falar da gente. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas falam de você. E é muito legal quando as pessoas falam bem de você. É gostoso, né? Poxa, fulano falou de você pra mim. Você já fica na curiosidade, será o que falou? Eu não sei se alguém já falou de alguém para você e você se entregou na hora e depois se arrependeu porque o que a pessoa falou não era bom e falou: agora eu não posso mentir, como é que vai ficar? As pessoas falam mal da gente e eu preciso entender que eu não sou o mal que elas falaram. Antes as pessoas falavam mal de mim, falavam: esse pastor é isso, esse cara é aquilo. E eu ia para casa, eu ficava sem vontade de viver, eu queria jogar tudo fora. Mas hoje eu ouço as piores coisas possíveis. Ontem mesmo alguém se entregou, falou: olha, fulano esteve comigo e falou tal coisa de você, é muito bombástico, muito feio o que ela falou de mim. E eu nem liguei. Sabe por quê? Eu sei que eu não sou aquilo. Eu sei que eu não sou aquilo. Eu tenho maturidade o suficiente para saber que eu não sou aquilo. Entende o que eu estou falando, não? Você precisa entender na vida. Você não é o que as pessoas estão te rotulando. Burro, incapaz, feio, sei lá o que, sem futuro. Você não é isso. E a maturidade nos ajuda a tomar essa postura ou essa posição. Como Moisés, eu e você precisamos nos desfazer
dos rótulos que nos impõem na vida, para que a gente possa seguir adiante em o nome do Senhor Jesus Cristo. Para a gente terminar esse ponto, guarde essa frase: você fará melhores escolhas quando se livrar do pensamento do que é que estão pensando de mim. Que a maior parte das coisas que a gente faz, a gente se preocupa não conosco, mas com o que é que estão pensando de mim. O que é que estão pensando de mim? O que é? A gente até pode dizer que não liga, mas a gente liga. Mas o dia que você não se preocupar com o que é que estão pensando de você, você vai fazer, com certeza, melhores escolhas. Entenda, a maturidade nos traz a capacidade de não permitir que sejamos rotulados pelas pessoas, mas que possamos assumir os rótulos de Deus para a nossa vida. E Ele nos libertou para que nós vivamos uma vida intensa em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu estou falando um negócio poderoso para a sua vida. Você não é o que a boca dos outros diz que você é. Você não é os seus piores pensamentos. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Pela fé, Moisés, já homem feito, pela fé, você já uma mulher feita, recusou os rótulos impostos e aceitou abraçar o seu destino. E o destino de Moisés foi maior do que ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele é chamado de Moisés, o libertador. E ele é famoso nas 3 maiores religiões do mundo: no cristianismo, no judaísmo e no muçulmanismo, não sei como falar, entre os muçulmanos. No mundo islâmico, lá também ele é muito bem visto. Ou seja, não pela questão de ser bem visto, mas ele afetou milhões, bilhões de pessoas. Ele afetou e chegou em milhares de anos depois de si, porque ele teve a coragem de não aceitarem rótulos impostos, mas de aceitarem o desígnio de Deus para a sua vida. Talvez alguém diga: você tem predisposição para isso. Eu queria te dizer, em nome de Jesus Cristo, essa predisposição de coisa ruim que te deram não é verdade. Há um outro rótulo, é o de Deus sobre a tua vida. A segunda questão, ou a segunda escolha que Moisés faz, é que ele preferiu a dor imediata para obter um ganho posterior. Diga comigo: Moisés preferiu a dor imediata para obter um ganho posterior. Eu não sei quanto a você, mas eu digo quanto a mim. Você gosta de dor? Se gosta, é sadomasoquista, ou masoquista, perdão. Nós não gostamos de dor, nós fugimos da dor. Mas uma coisa é certa: a vida dói. Se não dói agora, vai doer depois. E não é praga, é simplesmente uma constatação da verdade. Algumas coisas doem na vida, algumas decisões doem na vida, alguns posicionamentos doem na vida. E Moisés, ele teve que fazer uma escolha. E a escolha que ele fez era de uma dor circunstancial para um prazer de depois. No verso 25 diz que, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Não se enganem, o pecado é uma delícia. O pecado é muito bom, por isso é chamado pecado. Nós dizemos que o pecado é para o corpo o que quem gosta de carne, a picanha gordurosa também o é. A picanha gordurosa é gostosa, mas entope as veias. O pecado é satisfatório, mas bloqueia a vida. Sabe, existem muitas pessoas que na maturidade entendem que tem que enfrentar uma coisa. Você não consegue colocar uma criança na faculdade e fazê-la entender que ela vai ter que estudar demais. Mas se uma pessoa entende que ela vai ter que estudar muito por um vestibular, depois ela vai ter que estudar muito na faculdade, depois ela vai ter que estudar bastante depois quando sair para poder. E se ela enfrentar essa dor, a dor de pagar, a dor de frequentar todos os dias, a dor de viajar, a dor de enriquecer o seu curso, se ela enfrentar essa dor, um dia ela vai ter o prazer que essa dor vai produzir. Eu chamo isso de efeito caderneta de poupança quando os juros é bom. É melhor guardar lá do que gastar tudo e nada ter. Quando você guarda não é bom, porque você fica com menos dinheiro em mão para gastar. Você se renuncia a algumas coisas porque você tem um projeto futuro.
Você tem um projeto para o seu filho, você tem um projeto para você. Pela fé, Moisés, ele teve no seu processo de homem maduro essa atitude de simplesmente preferir ser maltratado com o povo de Deus onde a sua missão estava, do que viver os prazeres transitórios do palácio de Faraó. Nós precisamos fazer esse tipo de escolha, escolhas que nem sempre são prazerosas, escolhas que muitas vezes são sacrificantes. Caminhar com Cristo implica nisso. E é preciso que eu e você entendamos que a vida nem sempre dá para ser somente de prazer. Muitas vezes a gente tem que escolher a dor em lugar do prazer. E foi isso que Cristo fez por nós. Ele escolheu a cor da cruz pelo prazer ou alegria que lhe estava ou nos estava proposta no futuro. É isso que diz Paulo aos Colossenses, que Cristo, em detrimento da alegria, em lugar da alegria nossa no futuro, sacrificou-se no seu presente. E eu e você também devemos aprender e devemos fazer isso. Os maiores problemas da nossa vida é quando nós só pensamos a curto prazo. Nós queremos ser felizes agora, sem plantar nenhum tipo de semente. Nós queremos ser felizes agora, nós queremos viver o agora. A gente não olha o futuro, a gente acha que a gente vai ser eterno naquela idade. Então nós não gostamos de sacrifícios, nós gostamos somente de prazeres, de prazeres, de prazeres. E a gente vive buscando válvulas de escape para ter prazeres. É a pessoa que vai para um relacionamento errado porque ela diz: eu não consigo ficar só. De fato, ficar só é ruim, mas ficar com alguém que não é para você também é péssimo. E só você vai poder fazer uma escolha sempre. Acompanhado já fica mais difícil, especialmente quando nasce alguma coisa, nasce alguém. Então, é preciso entender que uma pessoa madura, ela tem ou carrega consigo essa capacidade de saber muitas vezes decidir por algo que dói agora, mas que vai produzir na minha vida um prazer futuro. Você é maduro o suficiente? Muitas vezes a gente está se sentindo mal, então nada melhor do que ir para uma loja e fazer uma boa compra. Há pessoas que ficam terapeuticamente sarados se elas forem numa loja e fizerem uma compra. E hoje existem algumas lojas com alguns costumes interessantes para valorizar você. Você faz a compra, ele pega a sacola e diz: não, vou até a porta, como se você não pudesse andar sozinho. E na porta da loja, é claro que é uma camisa cara, né? É alguma coisa cara, um vestidinho, claro. Eles acompanham, carregando a sacola para você. Eu acho estranho às vezes quando eu vou. Poucas vezes eu vou, mas eu acho estranho. Eu falo: por que será que ele não viu que eu tenho mão, que eu posso, que eu sei onde é que é a porta, que eu posso sair? Não sei. Talvez haja pessoas aqui que são compulsivas, no sentido de gastar simplesmente porque elas não conseguem entender que elas podem enfrentar aquilo nua e crua, aquele momento que elas estão passando. Há pessoas que são compulsivas no comer. Alguns de nós não podemos passar o nervoso, porque a gente come que nem uma draga velha. A gente vai metendo as coisas para dentro mesmo sem mastigar e sem saber as consequências daquilo no futuro. E aquilo vai ter consequências. Primeiro é que você vai ter que carregar um peso. Não é? Eu tentei já me livrar. Agora eu ganhei 7 quilos, eu estou carregando mais 7 quilos. Então você já sobe a escada com mais sofrimento. Entende? E veio da onde? De uma compulsão emotiva. Que você abandona todos os sacrifícios e fala: agora eu estou doente, estou mal por dentro, não estou legal, então eu preciso fazer alguma coisa. Então você vai. Aí eu me percebi comendo coisas que eu nem tinha vontade de comer. Tipo, eu queria comer aquele pudim, eu queria comer aquele bolo dos deuses, eu queria comer. Comi, matou a fome, mas eu queria comer mais. Compulsivo, por quê? Porque está buscando um prazer momentâneo. Eu quero sarar a dor na minha alma, mas não dá para sarar certos tipos de dores. A gente tem que enfrentá-las e confrontá-las. E uma pessoa madura sabe que a vida dói. Não dá para ser como criança que de repente enfrenta alguma coisa e foge. É preciso encarar. Uma pessoa madura, ela enfrenta as dores, ela enfrenta os desprazeres. Não dá para só ter prazer, não dá somente para viver prazer. Se você não pagar a conta na entrada, com certeza vai ter que pagar na saída. Então não é melhor pagar na entrada? É mais ou menos assim. Aquele amigo que foi fazer uma viagem com a família
e foi lhe dada a seguinte opção: você pode pagar à vista, e ele tinha o dinheiro para tal, ou pode fazer em 10 vezes no cartão. Ele falou assim: eu vou fazer em 10 vezes no cartão. Eu acho que a pior coisa que tem é quando você faz férias e volta e fica pagando ela. Eu acho que 10 vezes antes, tudo bem, porque você chega no dia, tá paga. Mas se você vai viajar e você volta e só sobraram as fotos e as lembranças, é ruim. Porque aí as férias já foram e você vai ter que ficar 10 meses pagando ela. É bom quando a gente chega lá e paga tudo, e leva algum, e deixa algum guardado para as contas que ficaram. Então você tira uma férias mais gostosa, mais pacienciosa, mais celebrante, mais viva, mais prazerosa. E o que ele está dizendo é que Moisés, na sua maturidade, ou que cada um de nós em nossa maturidade, carregamos conosco essa capacidade de escolher muitas vezes coisas que podem doer agora, mas que com certeza produzirão prazeres eternos. Pela fé, Moisés escolheu ficar com o povo de Deus e sofrer por estar com o povo de Deus, abdicando e negando os prazeres temporais de estar no palácio do Egito. É claro, gente, se você pergunta para uma criança especificamente o que ela prefere, você prefere brócolis ou sorvete? O que ela vai dizer? Filho, tem aqui uma porção de brócolis e tem aqui uma taça de sorvete. O que ela vai preferir? Ai, mãe, esse brócolis delicioso, como eu gosto de brócolis, adoro comer brócolis. Com certeza ela prefere sorvete. Há crianças que acham que existe uma lei que tem que comer sorvete todos os dias. Alguns pais dizem que eles falam assim: não vai ter sorvete hoje? Ou seja, parece que está na Bíblia um versículo: comer sorvete todos os dias, das crianças, a biblinha deles. Sabe, às vezes a gente cresce e a gente acha que pode continuar escolhendo. Agora já posso escolher sorvete todos os dias. Você vai morrer entupido se você comer sorvete todos os dias. Não dá para fazer escolhas somente que me tragam prazeres. É preciso entender que algumas escolhas têm que ser pela dor do agora. Não é fácil um pai corrigir um filho, mas ou corrige agora, ou vai vir a vida corrigido de forma terrível depois. Não é fácil renunciarmos a algumas coisas para um relacionamento feliz, mas é melhor pagar o preço de sofrer isso e renunciar agora do que pagar mais caro depois. Não é fácil engolir certas palavras e dizer: eu não levo desaforo para casa. É melhor engolir a coisa, levar para casa o desaforo, ou destruir no meio do caminho, do que soltar o que você tem que soltar e depois levar o que você tem que levar. O que eu já conheci de pessoas que perderam carreiras profissionais porque simplesmente não conseguiam ficar calada diante de uma situação do seu chefe. E adivinha, o chefe com poder na mão passou o facão, acabou. Muitas vezes a gente precisa escolher a dor do momento pelo prazer do futuro. Eu não sei se te oferecerem maçã e chocolate, o que você prefere, mas eu prefiro chocolate. Só que eu sei que a maçã, ela faz muito mais bem. Eu não sei se você é daquele tipo que, puxa, eu adoro rabanete. Eu adoro um rabanete picadinho. A gente não gosta, mas faz parte de algumas. Eu sei que algumas pessoas gostam de rabanete porque tem gente que gosta de jiló, mas é necessário, faz bem para o organismo para quem não gosta. O que eu quero dizer com isso, e concluindo esse ponto, é que eu preciso entender que o pecado é gostoso, que fazer certas coisas podem ser prazerosas, mas elas têm um prazo de validade, e depois a fatura, ela chega, e ela chega sem dó. E se não paga, os juros me escravizam de alguma forma. Você terá dor na vida, agora ou depois em algumas áreas. Algumas coisas vão ser desprazerosas, agora ou mais tarde. O meu conselho a você é isto, ou é este: não faça o que é mais fácil agora, faça o que é mais difícil agora, e depois sobrará o que é mais fácil para o final. Não busque prazeres transitórios, rápidos e imediatos. Muitas vezes a pessoa madura precisa aprender, em nome de Jesus Cristo, a tomar essa postura de olhar para frente e de sacrificar o agora por um futuro melhor. A segunda marca da maturidade é: prefira a dor imediata para ganhar
para obter ganhos posterior. Só repita comigo para gravar isso. Nós estamos encerrando. Diga: eu prefiro a dor imediata para obter um ganho futuro. Foi isto o que Moisés fez. E é isso que eu e você devemos fazer. Eu não posso falar disso porque o meu tempo acabou, mas a Bíblia diz no verso 25 que Moisés escolheu o que Deus valorizava e não o que a cultura valorizava. E nós precisamos escolher. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Verso 26: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés escolheu o que Deus valoriza e não o que a cultura valoriza. E assim devo ser eu e deve ser você. Ele diz: considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito. A cultura do nosso tempo diz que bom é aquele que é poderoso, é aquele que é famoso, é aquele que vive de forma a invejar ou a causar inveja nos outros. Mas a cultura do reino de Deus é esta: é que nós morremos e renascemos em Cristo. A cultura do reino de Deus é sacrificar os desejos da minha carne para viver a vontade de Deus e entender que ela vai me levar a um ganho ou a uma cultura, uma vida eterna e abençoada em nome de Jesus. Por fim, Moisés escolheu permanecer na fé e não no medo. Ele fez essa escolha. É comum a criança ter medo, não é comum aos adultos terem certos medos que certas crianças têm. Tem criança que tem medo de um monte de coisa, e quando ela cresce, ela perde aquele medo. Moisés escolheu a fé em lugar do medo. Diz que não amedrontado, ele fez a sua escolha. Ele se levantou contra o maior poder constituído daquela época, e ele fugiu, ele foi embora. Ele não somente negou, ele não somente deixou, ele não somente saiu de uma cultura, como aquela cultura saiu dele, mas ele também escolheu permanecer na fé e não no medo. Ele não ficou amedrontado de abandonar ou de ser perseguido, como no futuro foi, pelo maior poder constituído da época. Ele escolheu viver a sua fé em Deus. E eu quero hoje te animar a não viver pelo medo, mas a viver pela fé. Nós sabemos que o medo, ele é irracional, mesmo porque nós nascemos com apenas dois medos: o de altura e o de barulho, dizem os psiquiatras, os psicólogos. O resto a gente aprende na vida, e o que a gente aprende pode também desaprender. Ele é irracional porque 90 e poucos % do que a gente se preocupa e tem medo não vai acontecer com a gente. O medo, ele é contagioso, porque uma pessoa medrosa passa medo para o outro, e o medo é um péssimo companheiro de jornada. Eu queria te convidar a abandonar o medo e a abraçar a fé. Estas são as marcas de uma pessoa madura. Que Deus me leve e te leve a um processo de maturidade. Amém, queridos? Eu queria que você fosse para casa hoje pensando: em que área da minha vida eu não sou maduro o suficiente? Você se importa muito com o que falam de você? Ou você sabe quem você é e isso já te basta? Dói um pouquinho e você consegue jogar fora, ou dói bastante e fica em você, e enquanto você não resolver aquilo, não deu? Você consegue fazer escolhas que possam talvez ser de dor agora, mas que vai trazer uma compensação depois? Ou você só consegue fazer escolhas que são compensatórias agora e guardar a dor para depois, e quem sabe ela não chega? Ela chega. Ela chega. É como multa. Você pode fazer como eu, ignorar todas elas. Eu as ignoro o ano inteiro, mas janeiro não dá para ignorar, senão não licencio o carro. É como fazer exame. Você pode ser como eu, que fico lendo um exame de 2011 achando que eu estou saudável, mas uma hora ou outra você vai ter que fazer o exame novo. Às vezes há escolhas que podem doer agora, mas lá na frente elas têm um prazer.
Você é maduro o suficiente para abandonar uma cultura de Egito e abraçar uma cultura de fé em Deus, ir contra a cultura, mesmo que as pessoas te desaprovem naquilo que você é, porque você está vivendo para agradar a Deus e não para agradar a homens? Sabe, o que as pessoas pensam a nosso respeito não importa. Alguém disse, imagine que as pessoas olhem para você e diriam que, puxa, fulano é santa, olha que menina, que cara direito, olha. Então se alguém falar de você, ó, mas e Deus, o que Deus pensa de mim? Aí você morre. E sabe, você por fora é bela viola, mas por dentro você morre. As pessoas aqui na terra acreditam que você foi para o céu. Fala, com certeza foi para o céu. Mas aí você chegou no céu e Deus fala, cara, você tinha cara de bonzinho, mas você era terror. Seu lugar não é aqui não, velho. E aí você fica um morador do inferno, com o mundo inteiro achando que você é um morador do céu. Eu não sei o que as pessoas pensam de você, mas isso não importa. O que importa é o que Deus pensa de você. E a Bíblia diz, o que ele diz a Jeremias: eu é quem sei que pensamentos têm a seu respeito. São pensamentos de paz e de vida, para te dar um fim abençoado. Eu quero para minha vida o que Deus tem para minha vida. Não carregue rótulos. Faça escolhas verdadeiras, mesmo que seja pela dor. Não viva numa cultura errada. E se você tiver que fazer uma escolha, faça a escolha que Moisés fez. Ele escolheu não viver amedrontado por um poder constituído, mas ele se levantou para viver pela fé em um Cristo que viria. Ele quis fazer parte dos sofrimentos de Cristo. Por isso ele é chamado de um homem que tornou-se no Velho Testamento um Cristo, porque de alguma forma ele arrancou um povo da escravidão e levou-os para uma terra nova, para que eles pudessem viver uma terra nova. É isso que eu e você, que nós somos, em nome de Jesus Cristo.